Bem, amigos, lição número 9, falando sobre textos difíceis e de difícil compreensão. Quando falamos sobre o que o apóstolo Paulo ele falou, ele disse, chegamos a entender que talvez ele estivesse até concordando com a doutrina da imortalidade da alma. Não é isso que ele disse. Ellen White, escrevendo no livro Grande Conflito, página 302, escreveu o seguinte: a vinda do Senhor tem sido, em todos os séculos, a esperança de seus verdadeiros seguidores. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar por sepultarem os seus queridos que haviam esperado para viver, testemunhar a vinda de Cristo, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição a ocorrer por ocasião do advento do Salvador. Então, todos os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam então arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E assim, disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, ao confortar e exortar os membros da igreja de Tessalônica, se incluiu nessa promessa de que estaria junto com os salvos na manhã da ressurreição. Mas as pessoas têm torcido as palavras de Paulo, como a dizer que Paulo queria morrer para que sua alma subisse e estivesse com Cristo. Por isso a pergunta número 3 diz o seguinte: Paulo disse em alguns textos que gostaria de estar com Cristo. Mas quando seria isto? Seria na morte? Por isso, alguns acham que Paulo era suicida, querendo morrer. Vamos ler os textos? Filipenses 1, 21 a 24 diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então Paulo está dizendo aqui que gostaria de partir e estar com Cristo, ao invés de estar vivo. Então as pessoas têm pensado, então Paulo estava querendo morrer para a alma dele subir e estar com Jesus. Mas Paulo nunca apoiou essa ideia. Olha o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para que não vos entristeçais, como as pessoas que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, e ele também vai trazer com ele todos os que dormem. Dizemos isto, pois pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem no pó da terra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Filipenses 1,23 destaca o seguinte: mas de ambos os lados eu estou em aperto. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. 1 Tessalonicenses 4,17 menciona e ressalta o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados, para encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, para a pergunta, por que Paulo disse que gostaria de estar com Cristo? Quando seria isso? Resposta: seguindo o raciocínio bíblico, Paulo estava falando da segunda vinda de Cristo, quando ele gostaria de se encontrar com Cristo e estar com ele, e não num momento de morte, quando uma possível alma estivesse com Jesus Cristo. Nós não podemos torcer o texto bíblico para darmos um outro sentido àquilo que foi escrito e tornar as palavras de Paulo o ponto de apoio de uma doutrina. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: se eu morrer agora, eu vou estar aguardando a ressurreição. Mas quando ele usou a expressão, quisera morrer para estar com Cristo. Alguns querem dizer que Paulo queria morrer para a alma dele subir e estar com Jesus. Mas é incoerente, porque ele diz que os mortos em Cristo iriam ressuscitar. Então ele diz: se eu morrer, vou ressuscitar, vou estar com Cristo, vou estar guardado para amanhã da ressurreição. Paulo não desejava morrer, ele não era suicida. Ele sabia que, se isto acontecesse, ele estaria guardado em Cristo para amanhã
da ressurreição. Havia na igreja uma velhinha de 97 anos, uma mulher que tinha sido muito ativa no trabalho missionário. Agora estava acamada. Escrevia no seu diário todos os dias suas tarefas diárias. Deitada, acamada, ela dizia: canto e louvo o Senhor e oro pelos meus irmãos. Não sei o que vai me acontecer, mas sei que em breve eu irei fechar meus olhos para só abri-los amanhã da ressurreição. Quero estar com Jesus, guardada na sepultura, para que ele me chame do túmulo assim que ele despontar no céu com o seu glorioso séquito de anjos. Estou feliz, porque Jesus é a minha esperança e a ressurreição é o meu futuro. Uma manhã encontraram a velhinha morta. Sua voz silenciou. Ela cantava louvores o dia inteiro, mas naquela manhã sua voz estava silenciosa. Encontraram até a Bíblia dela aberta em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que dizia: irmãos, não queremos que você seja ignorante com respeito aos que dormem, porque os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Que esperança maravilhosa que essa nossa irmã possuía. A mesma que Paulo tinha, a mesma esperança. Por isso, o apóstolo Paulo não queria morrer para ir para o céu. Ele dizia: eu vou morrer, mas vou estar com Cristo guardado para amanhã da ressurreição. Deus abençoe e que esse texto tenha ficado claro para todos nós. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que a tua graça nos acompanhe até que um dia possamos ouvir Jesus voltando nas nuvens do céu, ou sermos, Senhor, acordados pela trombeta do anjo que vai despertar todos os salvos que creram em Jesus. Que tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, que o dia seja abençoado para você e para a sua família. Deus te abençoe.